Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui em crise, mas numa crise no bom sentido da palavra, uma crise que vai nos fazer recalcular a rota de como a gente precisa enxergar a Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, Deus, nessa tarde, nós consagramos as nossas mentes e corações ao Senhor, que absolutamente nada venha impedir da semente da tua palavra ser lançada e germinar em nossos corações, assim como uma terra boa, que dá frutos 100 para 1. Em nome de Jesus, Pai, que todo pensamento, Pai, de distração caia por terra, que nada venha tirar o propósito do que nós viemos fazer aqui hoje, em nome de Jesus. Que o que a gente conversar aqui não sejam meras informações, mas revelações diretamente do trono do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Meus amados, esses dias, quando eu estava lá em Recife, no Descende, e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, aquela multidão de gente, meu Deus. E aí em outro momento, eu estava ouvindo um certo líder, um pastor, e ele compartilhando sobre avivamento, e muitas vezes a gente confunde um pouco as coisas, e ele compartilhando sobre o que seria de fato o avivamento, e ele falando que esses grandes eventos, digamos assim, que grandes apresentações, ambientes onde homens e mulheres que são usados por Deus em adoração e em louvores, lotam estádios, e a gente não vê uma repercussão tão transformadora da quantidade de cristãos nesse mundo jaz do maligno, o nível de influência. E aí ele falando que avivamento não é você lotar um estádio de pessoas e essas pessoas estarem ali cantando belas canções ao Senhor e saírem de lá da mesma forma que chegaram, sem transformação genuína. Isso não é avivamento. Se isso fosse avivamento, Luan Santana era um grande avivalista. Não é? Porque as pessoas vão para o show do Luan Santana, choram, elas cantam e saem de lá da mesma forma, às vezes até pior do que quando chegaram. Mas sabe, tem muito a ver com a forma que eu idealizo as coisas. Como que você idealiza a eternidade? O que é que você pensa sobre a eternidade? A eternidade vai ser só contemplação, só adoração, nós vamos estar na presença de Deus, vendo o que os anjos veem. E eu vim aqui hoje para trazer para você algumas pérolas que vão te fazer entrar em crise. O tema da mensagem hoje é o Deus que conheço ou idealizo. O que você idealiza sobre a eternidade não necessariamente é a eternidade. E eu coloquei essa imagem, eu achei que é interessante, porque desse lado aqui, talvez não tem nada idealizado por Deus aqui. Deus permitiu o homem fazer essa esfera, esse cubo, esse possível labirinto, essa sala tão chique, elegante, bonita, mas talvez não tem nada da vontade de Deus aqui. Então isso aqui é algo idealizado pelo homem, que Deus permitiu que o homem criasse. Estamos aí? Agora, quando você olha para essa outra imagem aqui, eu te pergunto, o que é que tem aqui que foi idealizado pelo homem? Nada. Então, existe uma distância, uma diferença
entre o que nós idealizamos e o que Deus é. Esse Deus idealizado pela mente humana, muitas vezes não tem nada a ver com o Deus revelado pelas Escrituras. O Deus revelado pelas Escrituras é um Deus que deseja ser conhecido. Mas não é porque ele é carente, não é porque Deus ele tem complexo de inferioridade e quer que os outros deem atenção para ele. Não é sobre isso. Na verdade, ele é completo, ele é pleno. Ele é o alfa, o ômega, ele é o início, ele é o fim. Mas ele sabe que sem ele nós não podemos fazer nada. E quanto mais nós contemplamos dele, quanto mais nós conhecemos dele, mais a gente vai poder viver a vontade dele. Quando a pessoa idealiza, ela cria uma teoria perfeita, eu poderia dizer utópica, de como Deus deveria agir. Então, às vezes, a gente pensa assim, olha, se Deus é bom, ele vai fazer isso comigo. Se Deus é tão bom assim, ele vai me proporcionar isso. E isso tem mais a ver com o que eu idealizo do que com o que Deus quer para a minha vida. Já a revelação não é sobre o que eu acho que Deus é. Mas eu sei que a bondade dele é real, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio a circunstâncias adversas. Deus, ele continua sendo Deus. Deus é amor. Deus é bondoso. Mesmo que você, às vezes, ache que Deus te abandonou. A revelação, ela resiste à realidade, por quê? Porque a revelação se baseia em um encontro, em um relacionamento, e não em uma lógica. Às vezes as coisas de Deus fazem muito sentido para a gente, mas a própria palavra nos adverte que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Vamos ler alguns versículos que fomentaram essa reflexão. E o primeiro deles é João capítulo 17, no verso 3, que diz assim: e a vida eterna é isto. O quê? Olha aí. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E a gente idealiza a vida eterna como algo distante. E a gente está vivendo a eternidade hoje. Isso é muito forte. Desde que você esteja intencional em conhecer a esse Deus verdadeiro. Então, quando você vai à igreja, idealizando algo, pode acontecer de você fazer muitas coisas, menos o que você deveria fazer, conhecer a Deus. Vir à igreja para adorá-lo, não pelo que ele pode fazer por você, mas por quem ele é. Jeremias capítulo 9, diz assim a partir do verso 23, assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isto é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Às vezes a gente fica nesse bombardeio de estímulos do que é prosperidade. Então, às vezes, a gente idealiza a prosperidade como aparentar ter o que nós não temos. Aparentar ser o que nós não somos. Ou, nesse padrão mundano, é você
ter muito dinheiro, por exemplo. Você já ouviu falar de pessoas milionárias, talvez até bilionárias, se suicidando, desistindo da própria vida? E a pergunta é, o problema era falta de dinheiro? Não. O que é a prosperidade para nós, no meu modo de ver? Todos nós temos um motivo de existência. E quando nós conhecemos a Deus, Ele nos revela qual que é o propósito da nossa estadia aqui na Terra. E quando nós temos essa compreensão do que Deus nos chamou a fazer, nós entendemos que prosperidade é você ter o suficiente de tudo que é necessário para você cumprir esse propósito divino. Porque você ser rico é você ter muito de algo. Você pode ser rico em finanças, você pode ser rico de amizades, você pode ser rico de felicidade. Mas ser próspero é você ter o suficiente de tudo que você precisa para você cumprir o seu propósito divino aqui na Terra. 1 Coríntios, capítulo 2, fala assim, e é a isso que as Escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqui a gente percebe que existe o Deus que nós imaginamos e idealizamos, e existe o Deus real, que vai muito além daquilo que nós imaginamos. O Deus ideal para você, ele não é o Deus ideal para mim. Por isso que a igreja é o único exército em que os soldados se degladiam entre si. Porque o teu padrão religioso é incompatível com o padrão religioso do teu irmão. E aí você se acha mais santo. A tua forma de ler a Bíblia é um padrão que tu estabeleceu, que é o certo. Mas para a dinâmica de vida do teu irmão, é incompatível com a vida dele. Então ele acaba lendo a Bíblia de um jeito diferente do seu. Mas como você idealizou aquilo como um padrão de verdade, a forma que o teu irmão lê a Bíblia não é uma forma de alguém que é realmente santo. Deu para entender? Quando tem alguém grávida aqui, alguma mulher grávida, glória a Deus, irmã. É um menino ou é uma menina, já sabem? Ainda não? Mas o seu bebê, o que é o mundo dele? A barriguinha da mãe. E aquilo ali é o mundo dele. Ele nem imagina o que é que tem aqui fora, cara. Então ele idealiza algo de acordo com a perspectiva dele. Quando eu aponto para a minha barriga, pensa na barriga da irmã, tá? Então ele começa a idealizar coisas limitadas ao mundo que ele está inserido, à vida que ele está inserida. A partir do momento que ele nasce, ele começa a ter que lidar com as intempéries. Por exemplo, lá era tudo muito escuro. E quando ele abre o olho, tem logo um refletor da maca cirúrgica lá. Aquilo é uma agressão, sim ou não? Então ele começa a lidar com o desconforto da vida. A pele estava lá, tudo aconchegantezinho, já começa logo um ar-condicionado, taca logo uma gaze para tirar aqueles excessos, né, de coisas. Dá logo uma palmada na bunda para chorar. Então a gente começa a ver que o mundo, que era a verdade absoluta para aquela criança, não se restringe à verdade dela. E agora ela começa a lidar com outras perspectivas. Então ela olha para trás e diz, cara, como eu era limitado. Não é? Então ele diz aqui, ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus.
Sabe quando o abismo atrai outro abismo? Eu sempre achava que era para coisas ruins. De fato, um abismo. Enquanto na física os opostos se atraem, no ambiente espiritual os semelhantes se atraem. É incrível, cara. Nessas festas aí, pode ser o maior clube que você pode imaginar. Tem duas pessoas com as mesmas feridas, traição, adultério. Até o final da festa, aquela atmosfera espiritual vai viabilizar um encontro dessas pessoas. E aí eu achava que um abismo, atrair outro abismo, era sempre para a perspectiva do mal. Mas não. Eu, ouvindo o Theo Hayashi, há muito tempo atrás, ele trouxe uma reflexão sobre isso. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Quando nós saímos da nossa idealização de quem Deus é, através do conhecimento da palavra, nós nos aprofundamos em conhecê-lo. E quando a gente pensa que chegou no fim de um abismo, Deus ele se revela mais intencionalmente, porque agora a gente está preparado para mergulhar mais profundo. Então ele se revela mais. Então a cada abismo que você chega, esse abismo te dá acesso a outro abismo de profundidade. Isso é muito forte. Mas a gente tem que deixar de lado o Deus idealizado. E a gente trilhar um caminho com o Deus conhecido. A gente vive uma geração que é extremamente informada. Entretanto, profundamente carente de revelação. Se você perguntar, não vou dizer todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas a maioria das pessoas vão dizer que acreditam em Deus. Mas se você perguntar se elas conhecem a Deus, elas começam a gaguejar. Enquanto a informação são dados acumulados, a revelação é a compreensão profunda que transforma as nossas vidas. É muito lindo a gente ver igrejas lotadas. E é maravilhoso mesmo. Porque essas pessoas estão sendo se permitindo ser influenciadas pela palavra. E às vezes vem uma revelação que transforma totalmente a vida daquela pessoa. Então eu prefiro que a pessoa esteja na igreja, mesmo que ela tenha passado a noite no carnaval, no sábado, do que ela não estar na igreja. Porque na igreja é um ambiente propício para ela, enquanto tem gente aí que me condena. Porque eu abro as portas da nossa igreja para quem passou a noite na farra. Abro mesmo. Porque a minha revelação é que a porta que é estreita é a porta do céu, não é a porta da igreja. Pelo contrário, a porta da igreja ela tem que estar escancarada para todos que queiram ouvir o evangelho, venham. Glória a Deus. Entretanto, eu preciso ser honesto com você. Nós temos as portas da nossa igreja escancaradas, para todos que queiram vir, venham, mas nós também entendemos que não dá para brincar de ser crente. Por isso que nós temos um trilho, em que a pessoa vai ser encorajada a trilhar um caminho de conhecer, e não somente de ser informado. Amém? Então nós conhecemos o conceito sobre Deus, nós temos tantas informações sobre Deus, que nos municia de dados, a ponto da gente falar corretamente sobre Ele, nós cantamos sobre Ele, mas a grande pergunta é essa que vai estar no telão agora, em nome de Jesus. Eu sirvo o Deus que me foi revelado, ou o Deus que eu criei para me sentir seguro? Existe uma grande diferença entre
eu conhecer Deus e eu ter uma ideia de quem Deus é. Conhecer Deus é compreender e aceitar que Ele não cabe no seu bolso. Ele não é limitado como o seu ideal, como aquilo que você idealizou. Existe um Deus vivo, que é revelado, um Deus que nos surpreende, mas também nos confronta. Esse Deus que nos surpreende, muitas vezes, Ele diz não, não que dói, muitas vezes. E existe um Deus, com D minúsculo, que é o que eu chamo de o Deus sob medida. É o Deus que eu idealizo. É o Deus que é conveniente para mim e sempre precisa concordar com as minhas opiniões. Esse Deus idealizado, ele nunca pode me desafiar, porque senão eu vou começar a duvidar que ele existe. Por exemplo, eu estava esses dias ouvindo o Telmo Martinelli, um pastor muito bom. E ele falou que um amigo dele tinha um Monza. Alguém não sabe o que é um Monza? Levanta a mão, não tenha vergonha não. Muitos jovens não sabem o que é um Monza. Mas o Monza era um carro top, gente. E esse amigo dele tinha um Monza, Wander. Eu não lembro a placa, ele não disse. Mas ele tinha um Monza e o Monza estava com a descarga furada. Aí ele chegou na fazenda de um amigo e o carro com a descarga furada faz muito barulho. Quando esse Monza do amigo entra na fazenda do amigo dele, o cara sai lá de dentro da fazenda correndo. Desliga, desliga, pelo amor de Deus. Aí o cara, o que foi, macho? Não estou entendendo não. Tu é doido, macho. Tem uns pintos aqui, esses pintos vão morrer de um susto com esse barulho dessa descarga, homem. Aí o cara ficou, e é? É, macho. Aí beleza, começaram a conversar, entraram lá num galpão dos pintos, aí tinha um ventilador tufão. Aí ele, e esse ventiladorzão aí, o que é? Rapaz, se esses pintinhos sentirem calor, eles morrem. Vai. Aí ele olhou assim, um monte de luz espalhada assim, bem baixinha. E esse monte de lâmpada aí, para que é? É porque quando faz frio, eles precisam se aquecer, porque senão eles morrem. Se faz barulho, morre. Se faz calor, morre. Se faz frio, morre. E ele escutando um som. E essa música? Não, essa música é para eles relaxarem. Aí ele trouxe uma reflexão sobre o crente de granja e o crente caipira. O crente de granja, com 28 dias, ele está no ponto de abate. É muito hormônio, irmão. São os atalhos. Os crentes chapeuzinho vermelho. Que vai pegar os atalhos e o lobo mau crau. Só que tem um crente caipira. Que se submete às intempéries da vida. Que faça chuva, faça sol, ele está com o instinto de sobrevivência, ele não se entrega facilmente. Se precisar, ele briga até com um gavião. Come minhoca. Você consegue associar alguma coisa? Não, se o louvor não estiver legal, eu não volto mais naquela igreja. Não, se a palavra não for palatável, para mim, não é um ambiente que eu escolheria. Por quê? Porque são pessoas que idealizam coisas e vivem nessa bolha. Alguém já pegou um aplicativo desse, um Waze, um Maps, e disse, rapaz, eu preciso ir em tal lugar. Aí você olha assim o aplicativo, ele te dá todo o circuito, é ou não é? E você vai. Só que quando menos espera,
o Waze te botou numa comunidade perigosa, uma favela. Você não sabia, tem que baixar os vidros. Já aconteceu isso com vocês? Então, diga assim, o mapa não é trilha. Às vezes a gente idealiza uma coisa, mas quando a gente vai para a vida real, as intempéries fazem a gente desistir. Tem muita gente que se sente preparada para subir o pico daquela montanha lá que tem as geleiras, Everest. Muita gente sucumbiu, sim ou não? Mas ela foi, sabe por quê? Porque ela se achava capaz. Porque ela tinha um mapa da trilha do Everest. Mas ela não estava com os couro grosso suficiente para se submeter às intempéries da trilha. Então, ter um mapa é uma coisa. Você ter a informação de quem Deus é uma coisa. E você ter o conhecimento de quem Deus é outra coisa. Olha só, bota a próxima imagem aí. Tem muita gente que se satisfaz com isso aqui, ó. Aí quando vai para a realidade, sabe o que é que acontece? Sucumbe. Morre. Porque ficou só no nível de informação. Então nós percebemos o grande perigo, um grande perigo na caminhada com Deus. Qual que é o grande perigo na nossa caminhada com Deus? É exatamente o perigo de tentar entender Deus sem conhecê-lo. Olha só, coloca essa próxima imagem, filha. Entender versus conhecer. O entender é um exercício da mente. E aquilo que é mistério se transforma em uma doutrina fria. A pessoa desenvolve um padrão, um conceito de santidade e pega isso como um bom argumento, inclusive teologicamente correto muitas vezes, para estabelecer quem é e quem não é. Quando, na realidade, Deus ele quer ser conhecido. Mais do que sacrifício. Deus quer ser conhecido. Uma experiência relacional. Pessoa que aceita que Deus não é o Deus que nós idealizamos. Ele não vai deixar de ser quem Ele é, porque você está triste. Se eu disser para você, o Evangelho é simples, você concordaria comigo? O Evangelho é simples, sim ou não? Crer, quem crer e for batizado será? Acabou. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele jovem que estava na cruz do lado de Jesus, que se arrependeu, ele foi salvo ou não foi? Sim ou não? Ele foi batizado? Foi salvo. O eunuco foi salvo ou não? Ele foi batizado? Diga assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é sobre o que nós fazemos. Porque você pode fazer só com a mente. Caim e Abel, os dois ofertaram? O Deus se agradou dos dois? Por quê? Porque um fez com a mente, o outro fez com o coração. E aqui entra algo muito importante. Em Atos, as pessoas criam e elas eram batizadas. Simples assim. Simples assim. Vamos ler quando o livro de Atos trata da comunidade dos novos convertidos, lá em Atos capítulo 2. Olha só que tremendo esse texto. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas.
Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Olha só. Adoravam juntos. Onde? Todo dia. Todos os dias. E a gente vem ao domingo e acha que é muito. Todos os dias. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Sempre, diga sempre, louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Eu gosto de dizer, quem carrega riquezas espirituais atrai as pessoas, atrai a simpatia de todos. Não tem jeito. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Bem, perceba algo importante nesse contexto bíblico. Nós estamos aqui tratando de uma comunidade extremamente comprometida. Todos os dias eles adoravam a Deus juntos no templo. Eles estavam frequentemente nas casas uns dos outros. Eles tinham tudo em comum. O Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, e essas pessoas iam sendo batizadas. O que é que a gente percebe aqui? Que o batismo era algo simples, mas a caminhada nunca foi algo superficial. Porque não é sobre a nossa racionalidade. É sobre o nosso conhecimento de quem Deus é. E eu não tenho como conhecer a Deus da noite para o dia. É necessário que a gente busque de todo o nosso coração. É por isso que valorizamos a trajetória de um membro na nossa igreja. Por quê, amados? Porque o trilho de um membro na nossa igreja não é uma burocracia, é cuidado, é a Bíblia na prática. É exatamente o ambiente onde nós compartilhamos e ensinamos sobre a palavra de Deus. Por que nós temos os critérios para o batismo? Porque batizar alguém sem fundamento pode gerar apenas emoção sem raiz. A pessoa só entra enxuta e sai molhada. Simples assim. Batizar alguém sem esse conhecimento profundo da revelação de Deus através do batismo pode ser motivado por uma decisão sem entendimento. Um compromisso sem convicção. Sem a revelação. Aí o que é que acontece depois? A gente precisa ficar correndo atrás. Você que é um líder de célula, um supervisor, você sabe o quanto é importante a gente viver os processos. Nas outras igrejas por aí, tem a escola dominical. Aqui nós temos a nossa EMP, Escola Bíblica, que inclusive vai ter um curso muito bom para quem quer aprender a ler a Bíblia. Tem estratégia para você ler a Bíblia. A primeira delas é você pedir direção do Espírito Santo, porque a Bíblia é um livro sagrado. Não dá para você ler a Bíblia sem depender do Espírito para ele te dar a revelação que você precisa. Café com Pastor é um ambiente onde nós compartilhamos sobre a visão da igreja que você decide congregar, querido. Nós compartilhamos na Estação DNA os valores da instituição da qual você decidiu fazer parte. Isso é muito importante, você saber onde você está entrando, sim ou não? Por isso que quando vem pessoas, por exemplo, de outras igrejas que já têm uma certa maturidade, eu digo, olha, não decida vir para cá por emoção, conheça mais. Conheça mais sobre a liderança da igreja, conheça mais sobre a visão da igreja, para você não tomar uma decisão e depois se arrepender. Porque às vezes você tem raízes, não é que são erradas, mas é porque são incompatíveis com a visão da casa. E uma instituição com duas visões começa a gerar o que a gente chama de divisão.
Então precisa ter um ajuste, um alinhamento, para que a gente não divirja, a gente convirja. Amém, amados? Então o nosso desejo é sim arreganhar as portas da igreja e facilitar a entrada. Mas é nosso compromisso também ensinar a nadar antes de lançar essa pessoa na parte funda da piscina. Porque senão ela pode morrer afogada. E os trilhos para batizar, para se tornar um discipulador, para se tornar um líder de célula, eles existem exatamente para isso. Vamos ler novamente João 17,3. E a vida eterna é isto, conhecer, diga, conhecer. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Porque, às vezes, nesses momentos, o Deus idealizado ele é substituído por um Deus que se permite ser conhecido. Quantos de nós aqui, cara, como que eu passei tanto tempo fazendo essas coisas sem nem saber o que era? Nunca nem tinha me permitido ver na Bíblia. Eu só achava que Deus me amava. De fato, Ele ama. Mas você nunca vai viver o melhor do céu aqui na terra se você só amar a Deus e não agradá-lo. E para você agradar alguém, você tem que conhecer. Porque senão eu vou chamar o Douglas lá em casa, para almoçar lá em casa, e eu amo picanha. Aí eu compro a melhor. Dói no bolso, ô bicho caro. Faço aquele churrasco e fico ansioso para a chegada do Douglas. A pregadora da palavra de Deus. Aí o que é que acontece? O Douglas chega lá e eu todo empolgado. Meu irmão, tu não tem nossa macho. Eu fiz um negócio para ti. Aí eu vou com a bandeja. Quando eu tiro a tampa, qual a minha reação ao ver o Douglas olhando e dizendo, ô pastor, eu estou até com vergonha agora. Eu sei que você preparou isso para mim com tanto carinho, mas eu sou vegano. Eu não como carne. Você entendeu a diferença do que eu idealizei do Douglas que eu passei a conhecer? Então, às vezes, a gente idealiza um Deus que não cabe no nosso bolso, cara. Isso é muito sério. Jesus, ele não disse, a vida eterna é entender Deus, mas conhecê-lo. Entender é um exercício da mente, mas conhecer é uma experiência relacional. Por isso que nós acreditamos no discipulado relacional. A gente estava em uma comunhão, não era nenhum momento de discipulado, não, era comunhão. E estava perto do final do ano e começou-se a falar na Mega Sena da virada, R$1 bilhão, não sei o que e tal. E aí a galera, mas o que é que tu fazia com R$1 bilhão? Cara, eu fazia isso, eu comprava isso, eu ia ajudar isso. E aí teve uma pessoa que disse, rapaz, eu ia me embora daqui. Eu vou ficar aqui para a galera me matar? Aí a grande pergunta qual é? O que é que tu está fazendo aqui hoje? Eu, como pastor da igreja, ouvindo a pessoa dizer que se ganhasse um pouquinho mais e ia-se embora daqui, eu vou poder confiar plenamente nessa pessoa para ser alguém de relevância no nosso meio? Vocês estão entendendo? Quando nós temos propósito do que nós fazemos, nós pedimos a Deus sensibilidade para quê? Para extrair tudo o que Deus permitir, em qualquer que seja a situação. Ou seja, o teu propósito de hoje, amanhã já não é, dependendo da tua condição. Isso é muito sério. Quando tentamos entender Deus antes de nos relacionarmos com Ele, corremos o risco de reduzir Deus à nossa lógica e transformar mistério em doutrina fria. Deus, ele não cabe na mente humana. E aqui entra um detalhe. O Deus idealizado, ele é sempre limitado. Diga, o Deus idealizado, ele é sempre limitado. E eu vou ler de novo Jeremias capítulo 9.
Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Aí a pessoa começa a servir a Deus e começa a ser bombardeada de perseguições. Pô, depois que eu comecei a buscar a Deus, as coisas ficaram piores para mim. Isso não é justo. O que é que a gente vai esperar do mundo? Justiça? Você sabe qual foi o maior ato de injustiça que já aconteceu na face da terra? A cruz. Pensa comigo. Quem é que era para estar no lugar de Jesus? O que foi que Jesus fez para estar ali? Isso é justo ou é injusto? É por isso que quando nós servimos a Deus, nós estamos envolvidos em uma obra, porque nós conhecemos a Deus. A gente não deve se envolver na obra para conhecer a Deus. O ideal é que a gente se envolva na obra porque a gente conhece a Deus. Você pode levar isso para o casamento. Você não vai casar para ser feliz. Você é feliz. E por isso, você casa. Porque se você for com a expectativa de se casar para ser feliz, eu vou te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Você vai se arrepender. Porque essa expectativa vai ser frustrada. É por isso que quando nós conhecemos o Deus da obra, nós fazemos a obra de Deus e entendemos que pela nossa consciência, no conhecimento revelado de Deus, nós sofremos aflições, mesmo que injustamente. Porque a nossa maior fonte de inspiração foi a pessoa mais injustiçada que pisou na face da terra. E às vezes a gente acha que caminhar com Deus é ficar dependente 100% dele, no sentido de quê? De deitar num fundo de uma rede e esperar que Deus faça tudo. Inclusive mande uma botija cheia de dinheiro no nosso quintal. No nosso encontro de discipuladores com Cristo, nós compartilhamos sobre a videira. Nós somos os ramos ou a videira? Será que tem mais alguém que leu a Bíblia aqui? Nós somos o ramo ou a videira? Os ramos. Os ramos, eles são o que gera vida ou um simples transmissor de vida? Muito bom. Agora vamos lá. Porque eu sou o ramo e eu não gero vida, eu vou ficar só parado? Eu tenho que ter o trabalho de, pelo menos, permanecer conectado com a videira. Não é não fazer nada. Não é esse nível de dependência mórbida para você ser um parasita. Esperar que a igreja faça tudo por você, os irmãos da célula façam tudo por você, você não dá um prego numa barra de sabão e quer que a igreja fique botando cesta básica na sua despensa todo mês. Pelo amor de Deus. Isso não acontece aqui, em nome de Jesus. Mas se deu o trabalho de, pelo menos, continuar conectado com a videira. Essa é a nossa maior missão, sabia? Como que a gente se conecta com a videira? Oração, leitura da palavra. Não é ficar falando da vida dos outros, olhando o cisco nos olhos dos outros, do outro irmão, enquanto tem uma estaca no nosso. Não é sobre isso. Jeremias, de novo, assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. O perigo da gente ter uma ideia sobre Deus é que o Deus idealizado por mim e por você, ele nasce das nossas necessidades emocionais.
É igual o cara que trai a esposa e tem muito ciúme da esposa, porque projeta nela a insanidade que ele é capaz de fazer. Ele trai a esposa, uma mulher de Deus, e ele acha que a esposa é capaz de traí-lo também. Aí ele projeta nela aquilo que é maldade somente no coração dele. Por isso que a palavra de Deus diz que a maldade está no coração de quem maquina o mal. Então o meu nível de comprometimento com Deus é tão pequeno que eu projeto em Deus esse mesmo nível de comprometimento. Como na minha mentalidade, na minha revelação, eu sou aceito por Deus quando eu dei certo, na hora que eu piso na bola, eu me vejo um nada. E aí eu sucumbi, aí sabe o que é que acontece? Satanás pinta e borda. Porque ele vai te gerar o isolamento, ele vai te deixar com vergonha, e ao invés de tu correr para Deus, tu corre de Deus. Como se Deus fosse alguém cruel. Na realidade, nós que somos cruéis. Porque a gente não tem ainda a revelação de liberar um perdão genuíno para quem peca contra nós. E aí a gente projeta em Deus esse mesmo nível de coração endurecido. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então o Deus que a gente idealiza é o Deus que só age se a gente der certo. É o Deus que só abençoa se eu merecer. É o Deus que só me aceita se eu me comportar. É um Deus que só se manifesta dentro da minha teologia. Por isso que a célula não é um ambiente para discussões teológicas. A célula é um ambiente para compartilhar o conhecimento de Deus. O teu racional só serve para o Deus que tu criou. Então esse Deus, ele frustra. Sabe por quê? Porque ele não responde da forma que a gente espera. Porque o Deus que nós idealizamos gera em nós uma expectativa de alguém que não vai nos confrontar, de alguém que não vai dizer não para nós. Se confrontar, confronta pouco. Esse Deus idealizado, ele não transforma ninguém. Eu acho que é por isso que a Igreja de Cristo na Terra, ela não tem tanto impacto como o fermento. Por quê? Porque as pessoas vivem mais um cristianismo com um Cristo idealizado do que com um Cristo conhecido. Esse é o perigo da religião. Porque enquanto o relacionamento produz revelação, a religião produz uma idealização. A religião, ela estabelece o teu nível de santidade dependendo do tipo de roupa que tu veste. Claro que a forma como a gente se veste sinaliza muito. Sim ou não, irmãos? Uma pessoa que vem para a igreja seminu, ela vai fazer o que na igreja? Ser adorada ou adorar? Ser pedra de tropeço para os irmãos casados? Ou veio ser bênção na comunidade? E aí, a gente começa a perceber que não é sobre o que a pessoa veste, porque às vezes a pessoa veste aquilo porque só tem aquilo. Mas Deus está fazendo uma transformação genuína no seu coração. Eu me lembro do Flávio, lá em Fortaleza, que era um homossexual, era travesti, ele se vendia por R$5 na BR-116. E se você procurar na internet, talvez você ainda ache o vídeo da TV Diário, que foi lá na nossa igreja. Foi na casa do Flávio. A igreja fez um movimento. O Flávio só tinha roupa de mulher. Ele ia para a igreja vestido de mulher. E os fariseus olhavam e esculhambavam o Flávio. Aí o pastor Eibe, vocês lembram disso, o pastor Eibe lá no púlpito, e o Flávio sentado na calçada, lá a igreja era grande, muito maior do que essa, e as portas de acesso eram na lateral, não era no fundo. E o pastor Eibe, lá em cima da plataforma, viu o Flávio sentado num banco da calçada, logo de fora. Terminou o culto, sabe o que foi que o pastor Eibe fez? Foi lá, deu um abraço no Flávio. Sabe o que é que aconteceu? Ele tomou conhecimento da situação do Flávio.
E o Flávio começou a ser transformado. O Flávio, ele trabalhou na escola, na EMP. Ele se tornou o zelador da EMP. E a igreja fez um movimento de arrecadação de roupas de homens. Pessoas deram roupas novas, presentes, trocaram todo o guarda-roupa do Flávio. Sabe por quê? Porque o cara foi transformado. Mas ele chegou todo bagunçado. É muito fácil a gente entender por que Deus é Deus de Abraão. O pai da promessa, meu amigo. Senão, o pai de multidões, não? E o Isaac? O filho da velhice? A gente entende por que Deus é o Deus de Abraão e de Isaac. Mas quando a gente fala de Jacó, ele era todo bagunçado. Mas ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e também é o Deus de... Só que Jacó, ele buscou uma caminhada de revelação, de um Deus que se permite ser conhecido. Então pode vir os Jacós, pode vir os Flávios, pode vir. Nós vamos estar aqui. Mas nós vamos encorajar a todos ter um relacionamento com esse Deus que se permite ser conhecido. E nós fazemos isso não é para dificultar, criar regras ou gerar em você uma obrigação. Nós fazemos isso porque nós entendemos a importância de você conhecer os princípios básicos da salvação. Você entender que o batismo é a celebração do culto fúnebre da velha natureza. E você sair do nível de informação de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Amém. Então, se onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, nós vamos pecar muito, sim ou não? Sim, irmão. Porque quem tem só a informação, pensa assim. Mas quem tem o conhecimento, vai lá para Romanos 6. Abre aí tua Bíblia em Romanos 6. Por favor, faça isso. Não vai estar no telão, não. Se quiser, olha na Bíblia do teu irmão aí do teu lado, mas não deixa de ver, não. Eu vou ler na NVI. Romanos capítulo 6, eu vou ler bem pouquinho, só 32 versículos. Nem 32 versículos tem. Olha só a super graça para quem tem só a informação. É por isso, gente, por favor, em nome de Jesus, toma cuidado com o que tu ouve. A internet está cheia de bons informantes. Mas nos fins dos tempos, a palavra de Deus diz que os falsos profetas se levantariam. Romanos capítulo 6, olha só. Que diremos então? Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça, nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como vamos poder continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, uma vida nova. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então deixa eu te dizer, não é sobre criar regras, não é sobre criar um protocolo, uma receita de bolo, não. É sobre te municiar com uma verdade libertadora. Se você não quer, nós te respeitamos, está tudo certo. Mas se você quiser, nós vamos para cima. Relacionamento com Deus não é sobre saber mais versículos. Não que isso não seja importante. É muito importante. Mas relacionamento com Deus é sobre conhecer o Deus dos versículos. Tem muita gente envolvida na obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. E é só arrastador de pedra. Só faz trabalhar, não tem resultado espiritual nenhum na vida. Cansa. Não vê mais graça nas coisas. Começa a esfriar.
fica um dependente mórbido de tapinha nas costas, de discipulador. Aí você, que é um líder de célula, que tem alguém assim na sua célula, você vai se desgastar, vai estar sempre tendo que apagar incêndio. É o líder bombeiro, porque a pessoa não cresce, não amadurece, envelhece, mas não cresce. Não se desafia a trilhar um abismo para acessar outro abismo. Está satisfeito na mediocridade. Diga, está repreendido em nome de Jesus. O Deus revelado, ele não quer apenas ser adorado, ele quer ser conhecido. O Deus revelado busca filhos em relacionamento, não por dogmas frios, mas por intimidade. E eu fui estudar o que eram esses dogmas frios. Sabe o que são? É matar do coração, irmão? Devagarzinho. Baixa só um pouquinho, Rafinha. Esses dogmas frios são exatamente verdades teológicas, intelectualmente corretas, mas que perderam sua conexão com a vida, com o coração, com a experiência real. É só mapa, não é trilha. Esses dias eu estava com minha esposa lá em casa, eu amo tanto minha esposa. Ela disse, amor, a gente tem que fazer uma viagem internacional. Aí eu, amor, vai dar certo. Aí ela disse, mas eu quero para logo. Aí eu entrei em crise. Meu Deus, do jeito que está, não dá para ser agora. Aí eu saio do quarto, quando eu volto, a minha esposa estava viajando. Ligou o YouTube lá. Aí botou os países que ela queria conhecer. Aí tem essa galera que viaja e filma tudo, né? Esse amor, vem viajar comigo, tá tão gostoso. E a gente começou a viajar juntos lá. Amor, que águas lindas. Ai, amor, eu quero andar naquela lancha. A gente começou a viajar. Mas eu te perguntei a mesma coisa? Não é. Por isso que não é suficiente você acreditar que Deus existe. E eu vou te dizer mais uma coisa. O principal trabalho de Satanás não é querer te provar que Deus não existe. Não é. Se tem uma coisa que Satanás não quer te impedir é de ser abençoado. Sabe qual é o maior propósito de Satanás? É te impedir de conhecer o Deus que abençoa. Porque enquanto tu estiver vivendo das migalhas, confortável, para ti tá bom, tá satisfeito, sabe o que é que vai acontecer? Tu nunca vai experimentar o próximo nível. E o que Satanás quer é a estagnação. Porque ele veio para roubar, para matar e destruir. Pode olhar, a pessoa não se rebela contra Deus de uma vez, vai sendo aos poucos. E aí ela trava o coração. Aí o irmão não fala com ela, pô, não falou comigo? Não sou mais a mesma pessoa para eles. Aí quando menos espera, não vai para a igreja. Ó, tá vendo? Ninguém ligou para mim. Aí trava o coração, passa meses chateado. Quando a palavra de Deus diz, se o irmão peca contra ti, tu vai até ele e resolve. Sabe, queridos, eu queria tanto terminar essa mensagem agora, mas eu tenho mais algumas coisas para compartilhar com você. Pensa comigo aqui. Se você chegasse ali no meio do Poço Verde e dissesse, se abram essas águas que eu quero passar ao seco, e as águas do Poço Verde se abrissem, e você passaria com a sua família, com a célula, até me chamava para ir com você, como você ia se sentir? Eu sabia. Te perguntar, tu ia ser mais intencional em gastar tempo querendo conhecer a Deus, ou isso seria suficiente para você? Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Mas ele naufragou. Por que ele naufragou? Porque ele se permitiu ser influenciado a ponto de negligenciar o Deus que quer ser conhecido.
Mas aí a gente vê na palavra de Deus um cara chamado Moisés, que abriu o mar. E ainda assim desejou conhecer mais de Deus. O que tu está vivendo, irmão, tá bom. Mas Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que aquilo que para ti tá bom. Cuidado com os matadores de sonho. Sabe o que é que fica aqui hoje? A certeza de que Deus não quer caber na nossa teologia. Ele quer habitar em nosso coração. Enquanto buscamos um Deus que caiba nas nossas ideias, nós vamos perder a experiência do Deus que se revela. Isso aqui é muito forte, gente. Não seja crente para fazer parte de um movimento só. Seja crente para conhecer o Senhor. O que você tem vivido aqui tem sido importante, mas não é suficiente. Anseie por mais de Deus. E eu sei que esse encorajamento que eu estou trazendo hoje aqui é doloroso, é doído. Porque não é fácil, irmão, você abandonar esse Deus idealizado. Um Deus que você pode controlar, um Deus que você pode explicar, um Deus que você pode limitar, para conhecer um Deus verdadeiro e libertador. Que para sarar uma ferida, Ele vai ter que mexer naquela ferida. Que aquilo que para você é bênção, para Deus, ainda não é o momento. Espera um pouquinho. O Deus que confronta, Ele não está aqui para massagear o nosso ego. Ele está para nos direcionar naquilo que nós precisamos. E se você tiver coragem, diga assim: Deus, não queremos apenas saber sobre Ti. Queremos Te conhecer através de um relacionamento vivo. Diga, verdadeiro e transformador. Sabe por quê? Olha o que vai estar escrito aqui. 1 Coríntios. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos adorar o Senhor juntos. Glória a Deus.